Parece que foi ontem que a gente tava comemorando o retorno da Nobara na luta final contra o Sukuna e agora estamos vendo novamente a personagem retornar no mais novo capítulo da sequência de Jujutsu Kaisen. Agora, com seus mais de 80 anos de idade, Nobara aparece falando sobre o Itadori, confirmando que o nosso protagonista se tornou imortal. Sim, depois de muita gente ter especulado isso, agora temos a confirmação definitiva de que Itadori alcançou a imortalidade. Mas apesar da ideia de vermos o Itadori no seu auge parecer foda, isso não significa que seja uma bênção, está muito mais para uma maldição. E isso é uma prova de que Gege Akutami sempre vai arrumar uma nova forma de pisar ainda mais em cima do Itadori. Nos últimos vídeos a gente chegou a conversar sobre isso aqui no canal, mas vamos explicar como diabos Yuji Itadori pode ter se tornado alguém imortal e agora, com o retorno da vovó Nobara, vamos dissecar tudo que ela trouxe de informação pra gente e teorizar qual será o papel dela nessa nova saga de Jujutsu Kaisen. Tudo isso, agora eu tô esperto, hein? Tudo isso não antes de você tirar o dedo do Sukuna do bolso e enfiar no botão do like e no botão de se inscrever no canal para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal. Agora sim, vamos para mais um vídeo amaldiçoado para vocês. Galera, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal comentando sobre o possível retorno do trio original da série, tentando elencar a probabilidade que eu via para cada um deles retornar ou não. A primeira e mais improvável que eu citei naquele vídeo foi justamente Nobara Kugisaki. Como todo mundo sabe, na história original, a personagem foi muito mal trabalhada pelo autor em diversos aspectos. A suposta morte dela em Shibuya teve a exata mesma função da morte do Nanami, o que só deixou essa morte dela completamente redundante e sem propósito. Depois, a gente praticamente não ouve falar sobre ela durante a maior parte da série, até que ela retorna aos 45 do segundo tempo pelo bem do fanservice, mas de uma forma totalmente abrupta, sem nem sequer mostrar a reação dela depois de ter acordado do coma e ter descoberto todo o caos que aconteceu depois do incidente de Shibuya. O autor literalmente viu que a gente era fã, entregou o service e foda-se. Toma aí a Nobara martelando a alma do Sukuna e pronto. Então, considerando todo esse descaso com a personagem ao longo de toda a série e o fato da gente já ter tido o plot dela retornando na série original, eu concluí que a Nobara seria mais improvável de reaparecer na sequência de Jujutsu Kaisen, porque seria muito melhor se o autor deixasse a personagem quieta ao invés de trazê-la de volta mais uma vez só para continuar sendo mal trabalhada na história. Depois disso, o segundo mais provável que eu teorizei que poderia aparecer seria justamente Yuji Itadori. E por que ele seria o segundo mais provável? Muito simples. Porque no caso do Itadori, diferente da Nobara, não existiria motivo para ele não aparecer. Seria mais pelo bem do fanservice mesmo. O homem chegou a ser citado como uma lenda, nunca teve a sua morte confirmada, chegou a ser mencionado, na verdade ele aparece num flashback aleatório, e trazer o Itadori de volta seria uma forma de equilibrar um pouco o papel de protagonista da série. Enquanto os netos do Yuta assumiram esse protagonismo, o Itadori, que era o protagonista oficial, apareceria novamente para auxiliar a nova geração a lidar com esse novo conflito e assim tentar equilibrar um pouco as coisas. Já o primeiro e mais provável do trio a reaparecer, eu comentei com vocês que seria Megumi Fushiguro. E por que eu disse isso? Porque o Megumi, infelizmente, não teve o seu verdadeiro potencial aproveitado na reta final da série. Então esse potencial poderia ser mostrado agora nessa nova série. Depois que o Megumi foi possuído pelo Sukuna, todo o potencial que ele tinha só foi aproveitado pelo próprio Sukuna. Eu até cheguei a teorizar na época que depois do Megumi ser separado e libertado da possessão do Sukuna, que ele poderia se juntar ao trio de protagonistas uma última vez na batalha final contra o Sukuna. O Itadori porretando o Sukuna de frente, a Nobara martelando a alma do Sukuna e o Megumi com a sua técnica bufada graças ao próprio Sukuna, até para que o Megumi tivesse alguma participação ativa no final da série, além, não só aquela contribuição ridícula dele puxando o pé do Sukuna para dentro da sombra. O Megumi podia ter feito muito mais do que aquilo. E quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe muito bem que o Megumi tem dois grandes trunfos na manga que nunca foram usados por ele nem pelo próprio Sukuna.
A primeira delas é a expansão de domínio completa das sombras Quimera, que muito provavelmente é uma expansão sem restrição de barreira, um nível de refinamento extremamente raro que apenas Kenjaku e Sukuna foram capazes de fazer. Ou seja, nem mesmo o Gojo tinha uma expansão livre de barreiras. E a segunda delas, uma fusão de todos os 10 Shikigamis numa única criatura, incluindo a essência do Mahoraga. E isso seria até mesmo uma forma de mostrar como Megumi conseguiu dominar a sua técnica das 10 sombras a ponto de superar o Gojo, como o próprio Gojo disse que ele era capaz. Então esses foram os motivos que eu usei para tentar elencar qual dos três teria mais ou menos chance de reaparecer na série. E como a gente pode ver, a mais improvável de todas, Nobara Kugisaki, chegou a aparecer, o segundo mais provável, Yuji Tadori, também chegou a aparecer, mas ainda falta, né, ele ter a sua aparição oficial, e isso significa que o mais provável de todos, Megumi Fushiguro, também tem grandes chances de reaparecer, porque ele foi o personagem do trio que mais tinha potencial de ser aproveitado. E caso ele não venha aparecer, o único motivo que eu vejo pra isso é se o autor for um grandíssimo filho da puta. Então eu espero que ele não seja, porque se fosse para o Megumi ou qualquer outro do trio estar morto, era pro autor já ter deixado claro logo no início da série, pra que a gente não ficasse criando expectativa, tipo, Yuto Kotsu, Maki Zenin e Megumi Fushiguro estão mortos. Então, se o autor não fez isso, é porque ele tem a intenção de usar isso como uma carta na manga no momento exato em que for mais conveniente para ele e para a história. Agora, falando sobre o papel de cada um deles, o Itadori, vocês já sabem o que eu penso. É capaz dele ter um primeiro confronto contra o Dabura, o líder dos Shimurianos, mas esse confronto terminar num empate técnico para não comprometer o lado de ninguém e só aumentar o hype em cima do Itadori e em cima do Dabura. Inclusive, pode ser que o palco para esse primeiro confronto já esteja montado. No final do capítulo 11, vimos um dos Shimurianos ser alvejado pelos feiticeiros e o Dabura aparecendo logo em seguida. Então esse seria o momento perfeito para o Itadori aparecer também e quem sabe usar a energia reversa para curar o alien numa última tentativa de evitar o conflito. Mas o verdadeiro papel do Itadori nessa história muito provavelmente será um segundo confronto contra o Mahito, agora que ele parece ter reencarnado. Dessa forma, o Itadori assume essa side quest de derrotar mais uma vez o Mahito, enquanto os irmãos Okotsu lidam com a ameaça principal dos Shimurianos. Já o papel da Nobara, eu me pergunto honestamente se ela vai ter algum papel relevante, além de ser só um motivo pra gente ter um diálogo expositivo de impacto na série, como a gente teve nesse capítulo. Ela pode até ajudar dando suporte na guerra, mas até o momento eu diria que ela parece ter um papel muito mais diplomático e burocrático do que qualquer outra coisa, mas vamos esperar pra ver. Enquanto isso, vamos falar sobre a aparição da Nobara nesse capítulo. Na página vazada, vemos ela falando várias coisas sobre o Itadori, que eu vou recitar aqui pra vocês e comentar algumas coisas logo em seguida. Vamos lá. Nobara comenta que a última vez que viu o Itadori foi no funeral de Hana Kurusu. Então tivemos aí a confirmação de que ela morreu, mas não sabemos se ela realizou o seu sonho de se casar com Megumi. Ela continua dizendo que Itadori afirmou que aquela seria a última vez que ele participaria de funerais, e que ele pode parecer musculoso e intimidador, mas é uma pessoa sensível por dentro e que não aguentava mais se despedir das pessoas. Com essa fala, já sugerindo que o Itadori não parece um velho de mais de 80 anos. E ela continua dizendo que doeu muito para o Itadori não poder cumprir a vontade do seu avô. Ela diz, abre aspas, eu também já estava me cansando disso. Cada vez que eu encontro o Itadori, eu percebo o quanto estou ficando mais velha. Afinal, esse cara não envelhece. Então, toda essa fala da Nobara confirma a imortalidade do Itadori que a gente vinha teorizando aqui no canal. E como ele pode ter alcançado essa imortalidade, eu vi algumas pessoas especulando que o Itadori possa ter alcançado um nível de energia reversa tão absurdo que seria capaz até mesmo de rejuvenescer as próprias células do corpo e por isso ele permanece jovem até hoje. Mas eu discordo, porque pelo contexto da cena, caso o Itadori tivesse opção, ele nunca escolheria isso. A minha hipótese favorita, que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, é que a imortalidade do Itadori seja uma condição imposta a ele e fruto dos experimentos do Kenjaku.
Sabemos que Itadori foi criado pelo Kenjaku para ser o receptáculo perfeito do Sukuna e para isso Kenjaku realizou diversos experimentos no corpo do garoto. Então faz sentido que um desses experimentos tenha feito com que o corpo do Itadori mantenha a sua jovialidade e condição física pelo maior período de tempo possível. Então essa imortalidade seria na prática uma última maldição na vida do Itadori deixada pelo Kenjaku. Como vimos pela fala da Nobara, o Itadori não aguenta mais ir no funeral das pessoas que ele gosta. E ele sabe muito bem que isso só vai se repetir até que sobre apenas ele no mundo. E como sabemos, o sonho do avô do Itadori era que o neto morresse rodeado de pessoas queridas por ele. Por isso, a Nobara diz que o Itadori não conseguiu realizar o sonho do avô, porque enquanto todas as pessoas queridas por ele estão morrendo, no fim, a última pessoa viva será o próprio Itadori. E se a gente parar para pensar, de fato, o Itadori passou a sentir o peso da solidão do mais forte, assim como Satoru Gojo, não apenas por ser o mais forte, mas por ter recebido também o dom, ou no caso, a maldição da imortalidade. Porra, nessa aí o Gege me quebrou, hein? Porque ao mesmo tempo em que a gente sonha em ver o Itadori no auge arrebentando todo mundo, o próprio Itadori, mais uma vez, só queria ter uma vida normal e conseguir morrer rodeado pelos seus amigos. Bom, apesar do capítulo não ter saído por completo ainda, eu não podia deixar de comentar os spoilers desse capítulo, então qualquer coisa eu trago um vídeo extra mais completo nos próximos dias, beleza? Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a subscrição para não perder os próximos vídeos, e caso você ainda esteja meio perdido com tudo que tá acontecendo, é só assistir os vídeos anteriores aqui do canal, onde eu explico melhor os capítulos anteriores, beleza? É só clicar nos que vão aparecer agora na tela para você. Até a próxima! Tchau!